ouvimos mais cedo hoje que o almirante que comanda as forças militares do EUPA na América Latina vai deixar o cargo no final deste ano. É incomum. Normalmente, quando algo assim acontece, significa que a pessoa foi demitida, essencialmente, ou afastada do comando. Isso me surpreende porque ele literalmente acabou de assumir esse comando, não neste verão, mas no verão anterior. Então ele está lá há pouco tempo. Muito bem, você está assistindo ao Live Now. Eu sou Austin Westphal. O horário na capital do país se aproxima das 10h45. Estamos recebendo algumas notícias de que os EUAs militares, de acordo com a Reuters, segundo um de seus repórteres, realizaram um novo ataque mais cedo hoje contra uma embarcação suspeita de tráfico de drogas no Caribe, e acredita-se que este seja o primeiro caso desse tipo em que houve sobreviventes entre a tripulação do barco que foi alvo. Hal Kempfer está aguardando aqui. A propósito, Lucas Tomlinson diz que de 2 a 3 sobreviventes eram suspeitos de estar nesse submersível suspeito de tráfico de drogas, como Tomlinson chama, destruído em um ataque de drone. Ele diz que não está claro se eles foram resgatados. Hal está aqui comigo. Hal trabalhou sob o Comando Sul do ZWEL, no combate ao tráfico de drogas. Ele acompanha esse assunto de perto. Como a inclusão de possíveis sobreviventes muda o cálculo desta vez? Bem, é fascinante. E a propósito, não foi dito que resgatamos os sobreviventes. Ainda estou esperando para ver qual foi o destino desses sobreviventes. Mas isso realmente muda as coisas. Até agora não vimos nenhum sobrevivente. E não está claro quem os resgataria ou quem estava resgatando se fôssemos tentar realizar o resgate. Com base em onde estava o semi-submersível, e eu não acho que fosse um submersível completo. Acho que isso pode ter sido uma abreviação para semi-submersível, porque é isso que eles costumam usar, essas embarcações de perfil baixo. Elas se parecem com um submarino, mas na verdade a torre de comando e parte da estrutura superior da embarcação estão sempre acima da água. Mas ela navega principalmente abaixo da água, e esse é um meio de transporte de drogas muito comum. Mas com base no que foi dito sobre isso, provavelmente estava em águas onde não temos busca e salvamento. Não faz parte da nossa área de busca e salvamento, então seria outro país que faria isso. Potencialmente, poderia ser a Venezuela que teria que realizar a busca e salvamento. Dito isso, se tivermos a capacidade, e certamente temos uma flotilha considerável lá embaixo, né, uma flotilha naval, é possível que possamos lançar um helicóptero ou uma aeronave de rotores inclináveis ou algo assim para resgatar esses indivíduos que estão na água. Então, a questão passa a ser: qual é o status legal deles? Agora nós dissemos que essas embarcações de drogas e esses grupos, essas organizações como a Trem de Água são terroristas. Eles não são apenas organizações de tráfico de drogas, mas na verdade são grupos terroristas. Então a questão passa a ser: qual é o status deles juridicamente falando? Isso me faz pensar: vamos tentar levá-los para o sistema judiciário dos IRS e julgá-los? Nós os julgaríamos no sistema judiciário de outro país da região? Nós os levaríamos para Guantánamo e os manteríamos em Guantánamo com aquele tipo de status de limbo jurídico que tivemos com outros terroristas? Eu não sei. Então, é meio que, e francamente, eu imagino que alguns advogados provavelmente já simularam isso para descobrir o que fariam, mas eu não sei. Você sabe, esse tem sido o tema Venezuela hoje. Houve tantos desdobramentos e muitos deles bem grandes, eu diria. Nós ouvimos mais cedo hoje que o almirante que comanda as forças militares do EUPA na América Latina vai deixar o cargo no final deste ano. Ele vai sair 2 anos antes do previsto. Ele vai deixar o cargo 2 anos antes do programado. Isso de acordo com o secretário Pete Hegseth. Ele anunciou isso mais cedo hoje. É uma decisão surpreendente em meio, é claro, ao aumento das tensões com a Venezuela. Uma fonte familiarizada com o assunto disse a Reuters que houve tensão entre o almirante Alvin Housey e Hegseth sobre as operações no Caribe. O Pentágono, a propósito, negando isso. Veja o que Hegseth disse nas redes sociais. Em nome do Departamento de Guerra, expressamos nossa mais profunda gratidão ao almirante Alvin Houlsley por seus mais de 37 anos de distinto serviço à nossa nação, pois ele planeja se aposentar no final do ano.
Nascido em Fort Valley, Geórgia, o almirante Hoseley foi um exemplo, tem exemplificado os mais altos padrões de liderança naval desde sua nomeação pelo programa NROTC. Isso mesmo. Programa NROTC, como saber melhor do que eu no Morehouse College, em 1988. Então, quão incomum é um líder militar deixar o cargo 2 anos antes do previsto? É incomum. Normalmente, quando algo assim acontece, significa que a pessoa foi demitida, essencialmente, ou afastada do comando. Embora possam haver outros motivos, eu já vi, sabe, oficiais generais, oficiais de bandeira se aposentarem mais cedo por motivos de saúde ou familiares, isso acontece. Não está realmente claro por que ele está saindo. Isso me surpreende porque ele literalmente acabou de assumir esse comando, não neste verão, mas no verão anterior. Então ele está lá há pouco tempo, um pouco mais de um ano, acho que, talvez 15 meses. E normalmente você fica nesse comando por até 4 anos. Já vi casos em que ficam no comando por 2 anos. Isso às vezes acontece, mas sair depois de 15 meses ou 18 meses, ou seja lá quanto for, isso é muito incomum. E eu penso que há algo aí, provavelmente há algo a ser dito sobre isso. Que ele provavelmente estava batendo de frente, por assim dizer, com o secretário de Defesa. E esse é o problema com esses comandos. Eles respondem diretamente, tecnicamente, respondem diretamente ao presidente, mas eles atuam, você sabe, eles são o comandante regional, o comandante combatente daquela região, e por isso eles interagem com o secretário de Defesa de maneiras que outros oficiais generais não interagem. E por isso, quando se trata de política e do Caribe, América Central, América do Sul, eles vão direto ao Pentágono. E sim, eles conversam com o Estado-Maior Conjunto, mas na verdade lidam mais diretamente com o secretário de Defesa e com o presidente. Então ele pode ter tido divergências em relação à nossa mudança de política, potencialmente com a Venezuela ou algo assim, ou quanto à identificação de alvos de embarcações, e talvez eles simplesmente tenham decidido que o melhor a fazer era ele, provavelmente ele mesmo pode ter decidido que o melhor seria se afastar. Ouça divulgando essa declaração, dizendo que foi uma honra servir à nossa nação, ao povo americano e apoiar e defender a Constituição por mais de 37 anos. A partir de 12 de dezembro vou me aposentar da Marinha dos Estados Unidos da América. Servir como seu comandante e vice-comandante nos últimos 34 meses foi uma honra tremenda. A equipe do Southcom fez contribuições duradouras para a defesa da nossa nação e continuará fazendo isso. Estou confiante de que vocês seguirão em frente, focados em sua missão que fortalece nossa nação e garante sua longevidade como um farol de liberdade ao redor do mundo. Stephanie e eu expressamos nossa mais profunda gratidão e apreço pela oportunidade de termos servido ao lado dos melhores combatentes da nossa nação. Continuem avançando, ele diz. Como você e eu já mencionamos, Hal, tem sido um dia muito movimentado na frente venezuelana, vendo aqui algumas imagens de Nicolás Maduro. Presidente Trump, como soubemos, nas últimas 24 horas, disse que autorizou a CIA a conduzir operações secretas dentro da Venezuela e afirmou que estava considerando realizar operações terrestres no país. Como sabemos, nas últimas semanas, o Zewara realizou uma série de ataques mortais contra supostos barcos de tráfico de drogas no Caribe. É assim que alguns desses vídeos têm parecido. Nós os assistimos. Basicamente, de cada ataque que aconteceu, vimos um vídeo dele. E, aliás, vale ressaltar que ainda não vimos um vídeo do ataque de hoje que inclua sobreviventes. O Zewara, as forças destruíram pelo menos 5 barcos desde o início de setembro, Hal. 27 pessoas foram mortas. 4 dessas embarcações partiram da Venezuela, de acordo com a AP. Mas é claro, o que realmente chama a atenção é a ideia de operações terrestres, possíveis operações em terra. O que isso poderia envolver? Bem, pode ser uma variedade de coisas diferentes. Mas eu gostaria de destacar uma coisa, no entanto. Talvez o motivo de não estarmos vendo o vídeo seja porque pode não ser exatamente a mesma coisa. Com um semi-submersível, você pode não ter aquele tipo de vídeo espetacular que você viu.
porque a maioria das embarcações, na verdade, joga água para fora. Então, pode haver um motivo para estarem retendo isso, ou podem estar retendo por causa da forma como a arma interagiu com, ou mirou, ou atingiu o semi-submersível, e talvez tenham olhado e dito: tem algo ali que não queremos que as pessoas vejam. Enfim, pode haver muitos motivos, mas se eles forem atrás de alvos em terra, pode ser uma série de coisas. Pode ser algo saído diretamente de um romance do Clancy, onde talvez eles ataquem um laboratório de drogas ou uma instalação de produção de drogas ou lugares onde armazenam drogas. Pode ser isso. Pode ser outros pontos ligados ao tráfico de drogas que estão por lá. Então é bem possível. Até onde eu sei, neste momento, houve alguma discussão sobre realizar ataques no México. Isso é uma grande questão diplomática entre os EUA e o governo mexicano, obviamente. Mas com a Venezuela, realmente não há qualquer discussão com o governo venezuelano sobre o que faríamos lá. Então, eles podem realizar ataques nesse sentido. Até onde eu sei, não temos forças reunidas para fazer uma invasão da Venezuela. Eu sei que houve alguma discussão de que isso poderia levar a uma invasão total, mas mesmo que nossas forças na costa sejam bastante robustas e muito capazes, isso não é uma força de invasão que vai entrar e tomar a Venezuela por meios militares. Então pode ser isso. E novamente, quando o presidente basicamente admitiu, que, sabe, aparentemente isso foi, acho que uma matéria do New York Times, um vazamento ou algo assim, em que disseram que estávamos considerando realizar operações secretas nesse sentido e possivelmente levantaram a questão de uma possível mudança de regime como parte disso. Que, sabe, o presidente disse, sim, eu autorizei operações secretas, o que como oficial de inteligência de carreira vou te dizer, é sempre um pouco desconfortável quando você está envolvido em uma operação secreta da qual todo mundo sabe. Isso acaba entrando na definição do termo operação secreta. Então, se eles estão, sabe, mas novamente a enganação é a arte da guerra, digamos assim. E eu não ficaria surpreso se eles tivessem dito isso ou até mesmo divulgado isso para fazer o Maduro começar a correr atrás do próprio rabo, olhando ao redor do seu governo para descobrir quem está trabalhando para a CIA. Inevitavelmente, ele vai acabar eliminando pessoas que, na verdade, são leais a ele se fizer isso. Isso pode ser parte do motivo pelo qual fizemos isso, para causar algo assim dentro do governo Maduro, do regime Maduro. Você sabe, vimos algumas reportagens do Wall Street Journal hoje dizendo que a Venezuela, e isso acabou de sair na última 1 ou 2 horas, o jornal está dizendo que a Venezuela está posicionando tropas na costa do Caribe e está mobilizando o que o presidente Nicolás Maduro afirma ser uma milícia de milhões de pessoas. O que sabemos sobre do que a Venezuela é capaz? A milícia deles não é grande coisa. São, na maioria, civis. São pessoas que talvez tenham segurado uma arma há 10 ou 20 anos ou algo assim, e agora simplesmente colocam uma arma nas mãos delas e mandam fazer alguma coisa. Olha, eu não vi nada que indique isso. Certamente temos um grupo anfíbio pronto na costa. Temos uma unidade expedicionária de fuzileiros navais, mas não temos o tipo de forças que fariam, você sabe, uma manobra a partir do mar com o nível de força necessário para tomar o controle, para fazer uma invasão com o objetivo de derrubar o governo. Simplesmente não temos essas forças lá para fazer isso. O que temos lá são forças para realizar uma variedade de ataques e outros tipos de operações especiais, e talvez seja isso que eles façam. Agora, se ele quiser colocar todas as suas forças na costa para defender contra uma operação anfíbia, bem, tenho certeza de que alguém no Comando Sul vai dizer: ótimo, sabe, vá em frente, isso é algo bastante caro. Mobilizar uma milícia de 1 milhão de pessoas e depois colocar todas as suas forças na costa contra algo assim? E francamente, se eles as moverem para lá, isso significa que tiraram de outro lugar. Então, sabe, eu não... Parece que é mais para mostrar do que qualquer outra coisa, porque não consigo imaginar que isso lhes traga qualquer vantagem real do ponto de vista militar. Então, outra coisa, Hal, que temos tido que acompanhar aqui, e de novo, muitas manchetes saindo sobre a Venezuela hoje. Você viu isso, sem dúvida.
3 bombardeiros B-52 decolaram da Louisiana e voaram perto da costa da Venezuela no início desta semana. Foi ontem, foi na quarta-feira aconteceu, pareceu o ZEUA realizando uma demonstração de força. Os B-52, esses aviões são enormes. Qual o propósito estratégico? Qual o propósito dos B-52 perto da Venezuela? Postura militar? Isso sinaliza intenção de dissuasão? O que isso sinaliza? Isso sinaliza que temos capacidades tremendas que os venezuelanos não têm. E também, colocando tão perto da costa assim, realmente envia um sinal ao regime de Maduro e diz: olha, podemos colocar coisas aqui que vocês não conseguem impedir. E com esses, especificamente com os B-52, e eu destacaria que esses aviões já foram modernizados tantas vezes que eu nem sei se ainda há peças originais de quando foram construídos lá atrás. Elas ainda estão no avião, mas eles podem lançar várias munições que têm capacidade de ataque à distância, de modo que os aviões não precisam realmente sobrevoar ou entrar no espaço aéreo venezuelano. E eles têm uma enorme capacidade de carga. Então, só de voar com esses aviões perto da costa, quero dizer, o Maduro poderia literalmente entrar na Wikipédia e descobrir do que um B-52 é capaz de carregar. E isso provavelmente o faria pensar 2 vezes antes de confrontar militarmente os Estados Unidos. E certamente mostraria a ele, se estivesse planejando algo, por exemplo, alguma situação em que quisessem nos confrontar no mar por qualquer motivo, que nós realmente temos capacidades que podemos posicionar na área muito rapidamente. E às vezes é importante lembrar outros países, especialmente aqueles com quem estamos tendo relações muito tensas, de que possuímos algumas dessas capacidades. E isso tem um efeito muito sóbrio sobre o modo como eles pensam. Mas é incomum, normalmente não colocamos bombardeiros estratégicos em situações como esta. Tendemos a mantê-los bem longe de qualquer perigo, justamente por causa do que eles são e do que fazem. Então, acho que um último ponto sobre toda essa questão da Venezuela é para onde isso vai a partir daqui. E é uma grande questão, mas acho que é importante porque você e eu temos conversado semana após semana, ataque após ataque a barco de drogas após barco de drogas. Outro ataque aconteceu hoje e agora essa demonstração de força na costa da Venezuela. Eu vou te fazer uma pergunta que já te fiz antes, mas se os barcos continuarem sendo atingidos, eles vão encontrar outras maneiras de levar o que querem para onde querem? Ah, com certeza. Os traficantes de drogas vão tentar encontrar outros meios. Na verdade, é interessante que hoje eles atingiram um semi-submersível. Agora, isso é algo que eles têm. Não é algo novo, algum conceito recente. Eles já usam semi-submersíveis há muito tempo, mas isso me mostra que naquela área marítima, eles perceberam a vulnerabilidade de fazer movimentos com lanchas rápidas. Não estou dizendo que eles estavam levando essas lanchas rápidas até a Flórida ou algo assim, mas provavelmente as levavam para algumas ilhas no Caribe e usavam esses locais como ponto de trânsito para transferi-las para outro meio de transporte até finalmente chegarem aos Estados Unidos. Mas isso indica que eles perceberam a vulnerabilidade das lanchas rápidas. Então agora eles estão recorrendo aos semi-submersíveis. Agora nós interceptamos um semi-submersível. Isso vai mudar os cálculos deles, porque do ponto de vista marítimo, agora eles estão ficando sem opções de meios que possam usar. Então agora eles podem tentar fazer mais coisas por terra. Se eles optarem pela rota terrestre para levar as drogas até o Zaquaré e Saquewata, isso tira em grande parte a Venezuela da equação. Se eles não conseguirem, se as organizações de tráfico de drogas não conseguirem transportar drogas a partir da Venezuela. Sabe, para onde quer que eles precisem ir, então de repente a receita dessas organizações de tráfico de drogas vai cair imensamente, porque a Venezuela na verdade não cultiva. Eles não têm pés de coca lá, eles não estão cultivando coca, que é o que se usa para fazer cocaína. As folhas de coca vêm dos Andes, normalmente da parte alta da Colômbia, Bolívia, vários outros lugares. Há uma região nos Andes, nas montanhas, onde as árvores de coca crescem particularmente bem. Isso não é na Venezuela. O papel da Venezuela nisso era ser uma área de trânsito. Você envia para a Venezuela e pode movimentar pelo país inteiro sem ser incomodado e tirar de lá. Bem, se eles não puderem usar a Venezuela, isso vai ter um impacto dramático na receita que vai para o regime de Maduro e para essas organizações de tráfico de drogas.
o que seria muito desestabilizador, tanto para o regime quanto para a posição dessas organizações de tráfico, que é exatamente o que os EUA provavelmente gostariam de, ou isso é o que os EUA querem ver.